Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos naquele dia da semana em que convidamos aos amigos que curtam o canal, que se inscrevam no canal, que acionem o sininho, que possam também, não é? Tem muitos companheiros que acompanham pelo Facebook, mas que possam ir no YouTube e se inscrever no canal, mesmo que acompanhem pelo Facebook, porque isto ajuda o canal a vamos dizer assim, a ter junto à plataforma do YouTube mais projeção no sentido de eles poderem aconselhar os vídeos do canal a pessoas que buscam este mesmo tipo de conteúdo. Então, nós agradecemos muito aos amigos. Muito bem. Gostaram do vídeo? Deixem lá o seu gostei, né? Aquela mãozinha azul. Acho que no Facebook também é mãozinha azul, não é? Bom, vejamos então a nossa mensagem de hoje. Hoje vamos falar de Deus, Mas vamos falar muito especificamente, e é uma palavra que vai ser bem marcada na mensagem de hoje, que é sobre a generosidade de Deus. Nós sabemos que ainda estamos no estágio de muita imaturidade moral. Então, assim como os nossos filhos, os nossos jovens, nos pedem essa generosidade de que abramos sempre novas possibilidades para que eles possam crescer e amadurecer. Essa mesma generosidade, a generosidade num grau perfeito, vamos encontrar em Deus com relação a nós, seus filhos, também muito imaturos e muito mais difíceis com relação, como estávamos dizendo aqui aos nossos jovens. Eu acho que espírito imaturo deve ser bem difícil, não é? De quem cuida de nós, não é? Precisa realmente ter muita paciência. Mas quem cuida de nós, aqueles que têm esta missão, são espíritos bons, já amadurecidos nesse sentido, com a graça de Deus, não é? Então, vejamos que hoje o versículo destacado por Emmanuel não são palavras de Paulo. Não está lá nos 4 livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, nem Atos dos Apóstolos, nem nenhuma das cartas. Nós vamos encontrar o versículo de hoje lá no final do Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Apocalipse, que quer dizer revelação. Então, o versículo destacado por Emmanuel é o versículo 31 do capítulo 2 do Apocalipse. 31? Ai, que eu não estou enxergando. Não. É 21. Ainda bem que eu busquei ver melhor. É o versículo 21 do capítulo 2 do Apocalipse. E nós sabemos que quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, o caçula de todos os apóstolos e o único que não morreu supliciado. Ele vai morrer lá, preso lá na ilha de Patmos, não é? E lá, então, na ilha de Patmos, ele escreve o livro do Apocalipse, que é um livro profético, que fala de um futuro e que vem extremamente cheio de revelações que não são claras, são muito simbólicas. João foi tendo esta revelação através de imagens e foi escrevendo o que ia vendo. Não é? Então, ele fala de coisas que talvez nós pudéssemos identificar melhor, mas há 2000 anos, João, quando viu, assim como viu, escreveu.
dentro do seu entendimento de então, não é? E no versículo 21 do capítulo 2, João então diz, na sua profecia, está escrito lá, ou melhor, não a sua, mas a profecia que lhe foi dada a revelar, vou dizer. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição e não se arrependeu. E dei-lhe tempo para se arrepender de sua prostituição, mas não se arrependeu. E aqui é dito por Emmanuel, e ele faz a relação com Deus, Deus dando aqui ao homem a possibilidade de se arrepender da sua prostituição, do seu desvio, do seu erro, da sua promiscuidade com o erro. É mais do que errar, é aquela promiscuidade com o erro, é estarmos embolados no erro. Então, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Deus vai, então, nos abrindo essas possibilidades, mas cabe a nós aproveitarmos ou não as oportunidades que nos são oferecidas. A isso chamamos de livre-arbítrio, tanto o aproveitamento quanto o não aproveitamento. Emmanuel, então, vai nos dizer, se o Apocalipse, este livro do Novo Testamento, se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede, venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. Ou seja, embora seja tudo muito cifrado, de difícil entendimento, há algumas coisas que podemos extrair para as nossas reflexões e aproveitamento nas nossas ações, que é o que ele faz com este versículo 2 aqui, versículo 21 do capítulo 2. E ele continua, o versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo. Longanimidade é exatamente generosidade do Altíssimo. Na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Quem são os filhos transgressores? Nós aqui deste mundo de provas e expiações, ainda caracterizados como espíritos imperfeitos. Daí estamos aqui neste mundo de provas e expiações. Então, Emmanuel diz que esse versículo nos dá essa ideia da generosidade de Deus junto às nossas falhas e defecções. E Emmanuel continua. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina, como se Deus fosse apenas justiça, justiça, justiça. Entretanto, cabe-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. E como isso se dá? Exatamente através da misericórdia divina. Essa generosidade que vai estar, não é? Na misericórdia divina, a nos estender exatamente novas e novas e novas e novas, mas quantas, afinal, oportunidades Deus vai nos oferecer? Quantas forem necessárias até que cedamos, aprendamos e sigamos para frente e para o alto. Emmanuel continua. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja da liberdade sob condição, ou seja, liberdade condicional, seria o tribunal celeste
constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? Ora, então, se estamos nos esforçando, arrependidos do erro, procurando reparar, então não vai haver uma providência que contribua com o arrependido, com aquele que quer realmente voltar a se integrar junto das leis, sejam dos homens, e é claro que as leis dos homens são imperfeitas, sim, mas buscam o bem-estar social, a maioria absoluta, pelo menos dessas leis, e então também vão traduzir aí as leis de Deus. Não é? Então, todas as leis humanas que se espelham nas leis divinas vão estar atendendo ao propósito divino. Então, se existe nas leis humanas essas sanções que beneficiam os responsáveis, culpados, réus, não é? Por que não as leis divinas seriam mais duras? Claro que não, não é? Claro que não. Se nós aqui, na nossa imperfeição toda, conseguimos ter sanções assim, que dirá o alto? E Emmanuel diz, a casa do Pai é muito mais generosa, de novo a palavra, que qualquer figuração da magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Sim, o pensamento religioso é o que vai tratar de Deus. Então, desde o início dos tempos, todas as religiões, ao falarem da divindade e da sua generosidade, ainda não chegaram nem perto do que ela realmente é o que ele quer dizer. E quando ele diz aqui, a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração da magnanimidade, também magnanimidade, um dos seus sinônimos é generosidade. Então, para ele não repetir generosa com generosidade, ele usou magnanimidade. A casa do Pai é muito mais generosa do que qualquer figuração de generosidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros, em seus celeiros abundantes, que celeiros? Da casa do Pai, né? Que está lá plena de generosidade. Então, nos celeiros abundantes da casa do Pai, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Olha, o que está então a nosso favor aqui? Empréstimos, moratórias, concessões de tempo, concessões de recursos. Sim. Para quem? Para quem está totalmente resolvido? Não, porque quem está totalmente resolvido não habita mais a terra, a não ser que seja um missionário, não é? Para nós, ainda aqueles que estamos um tanto ou quanto deficientes no bem dentro de nós, não é? Mas já estamos percebendo e na medida em que nos esforçamos, lá vem os recursos. Então vamos lá, vai recurso. Moratória, vai recurso, concessão de tempo, concessão de recursos, empréstimos, tudo que temos é verdade, tudo que chega até nós é empréstimo, não é? Vamos ter que depois prestar contas daquilo que nos foi concedido, com certeza. Isso é uma coisa importante de destacarmos. E Emmanuel continua, o Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável, medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Então, nós reencarnamos e já na própria reencarnação recebemos tantos recursos, família, saúde, condições para nos desenvolvermos e crescermos mais engajados nos propósitos que a reencarnação se destina. Mas tem pessoas que
que nascem em condições tão difíceis, necessidades reencarnatórias. É preciso ainda toda essa diferenciação de recursos, porque Deus é que sabe da necessidade de cada um de nós e coloca cada um de nós. Às vezes achamos que ali naquele lugar não tem recursos, mas a falta de recursos é um recurso para o reencarnante. E se somos colocados em determinados contextos, é porque temos condições de superarmos as dificuldades daquele contexto. Não vamos esquecer disto. Claro que estamos todos solidários nos contextos, não é mesmo? Então, a pessoa não vai superar sozinha. Ela conta também, e contam os amigos do alto, que todos aqueles colocados no contexto assumam também suas responsabilidades ali naquele momento, não é? Também para eles, uma prova ou uma expiação, essa condição. E, por último, Emmanuel vai concluindo a sua mensagem. Os prisioneiros, então, nós vimos antes que vamos receber, mas o que vamos fazer com o que recebemos, que ele diz que é preciso que a gente reflita nessa mensagem, na generosidade de Deus, quando nos oferece os recursos, principalmente agora neste momento que estamos passando. Ele falou atualidade. Faz 70 anos, mas nós estamos lendo hoje. Então, estamos trazendo para hoje e nós não temos visto que tudo que foi dito há 2000 anos, como há 70, e como está se falando da questão moral da criatura humana, é sempre extremamente atual. Quando se fala, claro, de moralidade, de evangelho, de suporte, de doutrina. Ele então conclui: os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram, ou seja, aquela justiça que é só, não, vamos fazer justiça, não tem atenuante. Sim, porque a justiça também tem agravante, não é? Mas também tem atenuante e também tem as concessões da própria justiça, como aqui ele mesmo citou da liberdade condicional, não é? Então, os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Modos que a gente nem tem ideia que ali está atuando a providência divina, que ali está atuando a misericórdia divina. Não percebemos. Como uma situação dessa pode ser misericórdia? Se está vindo de Deus, e é claro que está, porque Deus permite que as coisas aconteçam, mas aqui, como nós estamos com esse olhar encarnado, é difícil entendermos várias coisas ainda. Mas aí nós vamos ligar ao nosso entendimento sobre Deus. E quando voltamos para a questão, sim, então Deus sabe o que eu não sei. Deus pode avaliar o que eu não sei. Deus sabe encaminhar como eu, mas não vou saber nunca, porque eu não vou ter nunca a perfeição de Deus, não é? Vamos voltar aqui ao início. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Porque nós estamos muito treinados no ato de pedir. Quem não pede? Agora ele destaca aqui o ato de receber. No versículo nós temos que dei-lhe tempo. Tempo é uma concessão.
Às vezes pedimos, Senhor, me ajuda, e Deus dá tempo. Vai lá, te dou mais tempo. Para que aproveitemos crescendo moralmente com o tempo. Então, Deus vai sempre estar nos oferecendo os seus recursos. E Emmanuel destaca que é preciso estarmos preparados para aproveitar os recursos que nos são oferecidos. Os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Aprender a receber é aproveitar os recursos recebidos. É assim. Quando nós somos crianças e ganhamos um presente, nossos pais dizem: e então, como é que se diz? E a gente vira para a pessoa e diz: obrigada. Não é? E então, como se diz? Obrigada. E para Deus, quando Ele nos oferece? Obrigado, Senhor. E Ele vai dizer: não me agradeça, faça seu melhor. Esse será o seu agradecimento. Mãe e pai diz a mesma coisa. Ai, pai, até parece, né? O filho virar para o pai ou para a mãe e dizer assim: ai, pai, mãe, obrigado pelo estudo que vocês me dão, obrigado pela comida. E aí o pai e a mãe vai dizer o quê? Me agradeça, meu filho. A gente faz porque te ama. Você quer agradecer? Use da melhor forma. Aproveite seus estudos. Estude, procure tirar boas notas, pense no seu futuro. Não é assim? Seja uma pessoa boa. Esse será seu agradecimento. É o que se precisa. É o que o pai e a mamãe precisam. Não é? Para se sentir o quê? Contemplado por aquele filho, por tudo que eles generosamente, não é? Procuraram dar de melhor para seu filho, na generosidade natural de um bom pai e de uma boa mãe. Também Deus, que é bom, como Jesus o diz, tenta nos dar sempre o melhor. E agradecemos, obrigado, Senhor. Claro que é importante agradecer. Quais são as partes da oração? Louvar, pedir, agradecer. Porque é importante agradecer. E pedir também, porque tem pessoas que dizem assim: não, eu não vou pedir porque Deus está vendo que eu preciso. Cadê a humildade? Pedir revela humildade. Louvar revela confiança, quando eu reconheço a grandeza daquele a quem eu oro. Gratidão, grande virtude. Mas a melhor gratidão que podemos externar sempre será de aproveitarmos a oportunidade recebida, tanto para os filhos da carne quanto nós, diante do nosso Pai Celeste, não é? Deus não desampara. Eu disse o nome da mensagem, porque eu acho que eu não disse. Mensagem de número 92. Quem ficou até o final descobriu o título da mensagem. Mensagem 92, Deus não desampara. Eu disse que íamos falar de Deus e esse é o título da mensagem. Deus não desampara. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pela oportunidade da nossa encarnação, pelos recursos que nos chegam sempre. Ajuda-nos a estarmos atentos, Senhor Jesus, e aproveitarmos essas oportunidades benditas, principalmente a bênção e a concessão que Deus nos oferece com o tempo. Abençoa nossos esforços, Jesus. Abençoa nosso anjo guardião, nossos lares, famílias, afetos. Abençoa a nossa saúde. Abençoa ainda, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que se encontram em sofrimento.
aonde quer que estejam, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.